4. A consciência desprende-se do objeto. Pela compreensão livramo-nos do domínio do inconsciente. Esta é a meta fundamental das instruções do nosso texto. O discípulo é ensinado a concentrar-se na luz da região mais profunda, libertando-se de todos os encadeamentos externos e internos. Sua vontade vital dirige-se então para a consciência vazia de conteúdos, sem que, com isso, seja anulada a existência de todos os conteúdos. Eis o que diz o Wei Ming de acerca desse desprendimento. Um clarão de luz circunda o mundo do espírito. Esquecemo-nos uns dos outros, puros, silenciosos, vazios e onipotentes. O vazio é atravessando pelo brilho do coração celeste. Lisa é a água do mar e a lua se espelha em sua superfície. Apagam-se as nuvens no espaço azul, lúcidas, cintilam as montanhas. A consciência se desalva em contemplação. Solitário, repousa o disco da lua. Esta característica de plenitude ou plenificação descreve um estado anímico que talvez se pudesse caracterizar melhor como um desprendimento da consciência em relação ao mundo e como a retirada da mesma para um ponto, por assim dizer, extramundano. Tal consciência está ao mesmo tempo vazia e não vazia. Ela não se encontra mais preocupada, preenchida com as imagens das coisas, mas apenas as contém. A abundância anterior do mundo, imediata e premente, nada perdeu de sua riqueza e maravilha, mas não domina mais a consciência. O apelo mágico das coisas cessou, porque se desenredou o entrelaçamento originário da consciência com o mundo. Não sendo o inconsciente mais projetado, desaparece a participation mystique originária com as coisas. Por este motivo, a consciência não é mais dominada por intenções compulsivas, passando a contemplar, tal como exprime de um modo tão belo o texto chinês. Como isto se dá? Em primeiro lugar, presumimos que o autor chinês não seja um mentiroso. Em segundo lugar, supomos que tenha uma mente sã, e em terceiro, que seja um homem de inteligência invulgar. Para compreender e esclarecer o texto, teremos que fazer certos rodeios. Não se pode abordá-lo de um modo meramente externo e superficial, pois seria mais do que infantil estetizar um tal estado anímico. Trata-se de um efeito que conheço bem através de minha prática médica, é um efeito terapêutico par excellence, e para obtê-lo me empenho junto a meus discípulos e pacientes, a dissolução da participation mystique, termo usado por Levi-Brule, e que designa o sinal característico da mentalidade primitiva genialmente intuído por ele. A participation mystique aponta para o grande e indeterminado remanescente da indiferenciação entre sujeito e objeto, de tal monta entre os primitivos, que não pode deixar de espantar os homens de consciência europeia. A identidade inconsciente impera quando não há distinção entre sujeito e objeto. O inconsciente, nesse caso, é projetado no objeto, e o objeto introjetado no sujeito, isto é, psicologizado. Animais e plantas comportam-se como seres humanos, os seres humanos também são animais. Deuses e espectros animam todas as coisas. O homem civilizado considera-se naturalmente bem acima destas coisas.
No entanto, não raro, passa a vida inteira identificado com os pais, com seus afetos e preconceitos, culpando impudicamente os outros pelas coisas que não se dispõe a reconhecer em si mesmo. E guarda também um remanescente da inconsciência primitiva da não diferenciação entre sujeito e objeto. Por isso mesmo é influenciado magicamente por inúmeros seres humanos, coisas e circunstâncias, isto é, sente-se assediado de modo irresistível por forças perturbadoras, muito apreciadas como as dos primitivos, do mesmo modo que estes últimos, necessita de encantamentos ou feitiços apotropaicos. Ele não manipula mais com amuletos, bolsas medicinais e sacrifícios de animais, porém com soporíferos, neurosis, racionalismo, culto da vontade, etc. No entanto, se o indivíduo conseguir reconhecer o inconsciente a modo de fator codeterminante, ao lado do consciente, vivendo do modo mais amplo possível as exigências conscientes e inconscientes, isto é, instintivas, então o centro de gravidade da personalidade total deslocar-se-á. Não persistirá no eu, que é apenas o centro da consciência, mas passará para um ponto por assim dizer virtual, entre o consciente e o inconsciente, o si mesmo, selbst. Se a mudança for bem sucedida, isto significa o fim da participation mystique, surge, então, uma personalidade que só sofrerá nos andares inferiores, uma vez que nos andares superiores estará singularmente desapegada, tanto dos acontecimentos penosos, quanto dos felizes. O advento e nascimento dessa personalidade superior é o que tem em mira nosso texto ao falar do fruto sagrado, do corpo diamantino, ou de qualquer outra espécie de corpo incorruptível. Estas expressões simbolizam psicologicamente uma atitude que ultrapassa o âmbito das complicações emocionais e dos ébalos intensos, implicando, portanto, uma consciência desapegada do mundo. Tenho razões para crer que uma tal atitude se estabelece depois da primeira metade da vida, constituindo uma preparação natural para a morte. A morte é um acontecimento anímico tão importante como o nascimento e, como este, é parte integrante da vida. O que ocorre com a consciência desligada depois do fim definitivo, eis uma questão à qual o psicólogo não pode responder. Qualquer que seja a sua posição teórica, ele teria que ultrapassar, sem a esperança de consegui-lo, os limites de sua competência científica. No máximo, pode indicar que as ideias do nosso texto, em relação à intemporalidade da consciência desligada, se harmonizam com o pensamento religioso de todos os tempos e com a maioria esmagadora da humanidade. Quem tirar o corpo dessa questão, sairá da ordem humana ou estará sofrendo alguma perturbação do equilíbrio psíquico. Na qualidade de médico, esforço-me por fortalecer a crença na imortalidade, especialmente quando se trata de pacientes idosos que se defrontam com esse problema, de um modo mais imediato e premente. Segundo uma perspectiva psicológica mais correta, a morte não é um fim, mas uma meta, e a vida se encaminha para a morte, passado o meio-dia. A filosofia yoga chinesa baseia-se nessa preparação instintiva para a morte como meta,
analogamente à meta visada na primeira metade da vida, procriação e propagação da espécie. A segunda meta é a da existência espiritual, mediante a geração e o nascimento de um corpo alento, Sutta Bodhi, que garante a continuidade da consciência separada. Trata-se do nascimento do homem pneumático, que o homem europeu conhece a partir da antiguidade, e que ele procura alcançar através de outros símbolos e práticas mágicas, pela fé e conduta cristã. Defrontamo-nos de novo com um fundamento bem diverso daquele que é vigente para o homem oriental. O texto em questão não parece tão alheio à moralidade ascética cristã, mas seria um erro completo supor que com ela se identifica. Nosso texto implica uma civilização milenar, edificada organicamente sobre instintos primitivos, a qual nada tem a ver com a moralidade brutal dos germanos bárbaros, recentemente civilizados que somos. Por isso, os chineses não têm tendência à repressão violenta dos instintos, que envenena nossa espiritualidade, imprimindo-lhe um exagero histérico. O homem que convive com seus instintos também pode destacar-se deles, de um modo natural. A ideia do autodomínio heróico é inteiramente estranha ao espírito do nosso texto, mas nos ocorreria, de modo infalível, se tentássemos seguir literalmente suas instruções. Nunca devemos esquecer nossos pressupostos históricos. Há pouco mais de 1000 anos caímos de um politeísmo cru numa religião oriental, altamente desenvolvida, que impeliu o espírito imaginativo de semibárbaros a alturas que não correspondem a seu desenvolvimento espiritual. Para manter de um modo ou de outro essa altura, era inevitável que a esfera do instinto tivesse que ser duramente reprimida. Dessa forma, a prática religiosa e a moralidade assumiram um caráter decididamente brutal, para não dizer maligno. Os elementos reprimidos obviamente não se desenvolveram, mas prosseguirão e ainda prosseguem vegetando no inconsciente, em sua barbárie primitiva. Gostaríamos de escalar as alturas de uma religião filosófica, mas na realidade isto não nos é possível. Crescer nessa direção, e o melhor que podemos fazer. A ferida de ânfortas e o dilaceramento fáustico do homem germânico ainda não estão curados. Seu inconsciente ainda permanece carregado de conteúdos que, em primeiro lugar, deverão ser trazidos à tona da consciência, para que a libertação seja possível. Há pouco tempo, recebi a carta de uma antiga paciente, descrevendo de um modo simples, mas acertado, a transformação necessária. Diz ela, do mal, muito me veio de bem. Conservar a calma, nada reprimir, permanecendo atenta e aceitando a realidade, tomando as coisas como são, e não como eu queria que fossem. Tudo isso me trouxe um saber e poder singulares, como nunca havia imaginado. Sempre pensara que, ao aceitar as coisas, elas me dominariam de um modo ou de outro, mas não foi assim, pois só aceitando as coisas poderemos assumir uma atitude perante elas. Anulação da participation mystique. Agora jogarei o jogo da vida, aceitando aquilo que me trazem o dia e a vida, o bem e o mal, o sol e a sombra, que mudam constantemente. Desta forma, estarei aceitando o meu próprio ser,
com seu lado positivo e seu lado negativo. Tudo se tornará mais vivo. Como fui tola! Eu pretendia forçar todas as coisas, segundo minhas ideias. Somente uma atitude como essa, que não renuncia a qualquer dos valores adquiridos no curso do desenvolvimento do cristianismo, mas que, pelo contrário, aceita com amor e paciência o aspecto mais insignificante da própria natureza, possibilitará um nível mais alto da consciência e da cultura. Tal atitude é religiosa em seu sentido mais verdadeiro e, portanto, terapêutica, uma vez que todas as religiões são terapias para as tristezas e perturbações da alma. O desenvolvimento do intelecto e da vontade ocidentais propiciou-nos uma aptidão quase diabólica para macaquear essa atitude, com aparente sucesso, apesar dos protestos do inconsciente. Mas é só uma questão de tempo. E a posição contrária impor-se-á de algum modo, com toda a crueza. Macaquear uma atitude produz sempre uma situação de instabilidade, que o inconsciente pode subverter de uma hora para outra. Só encontramos uma base segura quando respeitamos as bases instintivas do inconsciente, e também o ponto de vista da consciência. Mas não nos enganemos, a necessidade de levar em consideração o inconsciente é fortemente contrária ao culto cristão ocidental da consciência, particularmente no que se refere ao protestantismo. No entanto, apesar de o novo sempre parecer inimigo do antigo, quem tiver o desejo de uma compreensão mais profunda, descobrirá que, sem uma aplicação mais seria dos valores cristãos já adquiridos, o novo jamais poderá estabelecer-se.